inscreverem e ó, meterem o dedo. Metem o dedo que é para nós ver o canal bombar mesmo. O canal do JB hoje vai apresentar como viveu e morreu Princesa Isabel, essa figura histórica tão importante para o nosso Brasil e para o fim da escravidão no Brasil. Seu verdadeiro nome era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 29 de julho de 1846 e morreu em Paris em 14 de novembro de 1921 aos 75 anos. Já de início eu gostaria de pedir que se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e compartilhe para que o canal possa crescer. E vamos para o vídeo. Princesa Isabel foi uma princesa do Brasil Império, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Irmã da princesa Leopoldina, Isabel foi a última princesa do Império Brasileiro. Assumiu a regência por 3 vezes quando o imperador Dom Pedro II se ausentou do país. Com a proclamação da República, foi obrigada a se exilar do Brasil. A infância e a educação de Princesa Isabel. Princesa Isabel nasceu no Palácio Imperial de São Cristóvão, hoje Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio em 2018, na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, no dia 29 de julho de 1846. Filha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, com 4 anos de idade, foi declarada princesa imperial e herdeira do trono. Após a morte de seus irmãos mais velhos, Afonso Pedro e Pedro Afonso, sua irmã mais nova, Princesa Leopoldina, foi sua grande amiga. Para a educação da futura imperatriz e de sua irmã, a Princesa Leopoldina, Dom Pedro designou como sua primeira preceptora a Condessa do Brasil, filha do embaixador Domingos Borges de Barros. Para elaborar o vasto e rígido programa de estudos, foram contratados diversos mestres, entre eles o Visconde de Pedra Branca. A princesa Isabel mostrava grande interesse pelos estudos, e assim ela via transcorrer sua juventude entre aulas e literatura de latim, inglês, alemão, botânica, mitologia, matemática e leitura de evangelhos. No dia 29 de julho de 1860, a princesa Isabel, com 14 anos, obedecendo à Constituição, prestou o juramento de manter a religião católica, observar a constituição política do país e ser obediente às leis do imperador. Casamento e filhos. Em 1860, teve início a sondagem para contratar o casamento da princesa Isabel e de sua irmã, a princesa Leopoldina, com príncipes europeus. Em 1864, chegaram os primos Gastão de Orleans e o conde Augusto, netos do rei Luís Filipe da França. Dom Pedro desejava casar Isabel com Augusto, mas segundo ela, seu coração escolheu Gastão de Orleans. Em 15 de outubro de 1864 foi realizado o casamento da princesa Isabel com o príncipe Gastão de Orleans. O cortejo saiu do Palácio São Cristóvão e seguiu para a capela de Paço Imperial, onde foi realizada a cerimônia. O casal passou a residir no bairro carioca da Laranjeiras, no atual Palácio Guanabara, e passava o verão em Petrópolis. A princesa Isabel e o conde tiveram 4 filhos: Luísa Vitória, nascida morta, Pedro de Alcântara, príncipe do Grão, Luís Maria Filipe e Antônio Gastão Francisco. Prestou o juramento de manter a religião católica, observar a constituição política do país e ser obediente às leis do imperador. Juramento à Constituição. No dia 29 de julho de 1871, conforme a Constituição Brasileira de 1824, a princesa Isabel, ao completar 25 anos, se tornaria a primeira senadora do Brasil. Diante dos personagens mais importantes do Império, a princesa de 25 anos jurou a Constituição, regência e a abolição dos escravos. Por ser herdeira do trono brasileiro, em 1871, quando Dom Pedro II viajou para a Europa, a princesa Isabel assumiu a regência do Brasil pela primeira vez. No dia 28 de setembro de 1871, assinou a Lei do Ventre Livre, pela qual libertaria os filhos que nascessem de mães escravas a partir daquela data.
No dia 26 de março de 1876, a princesa Isabel assumiu pela segunda vez a regência, quando Dom Pedro II viajou para a Europa e permaneceu até 1877. Nesse período, a regente tomou medidas para o melhoramento do país, como a constituição de estradas de ferro, resolveu questões religiosas e etc. Em 1888, a princesa assumiu o poder pela terceira vez, quando Dom Pedro II precisou viajar para a Europa para tratamento de saúde. Nessa época, a campanha abolicionista contava com o apoio de vários setores da sociedade, e o fim da escravidão era uma necessidade nacional. A princesa aliou-se aos movimentos populares e aos partidários da abolição da escravatura. No dia 13 de maio de 1888, finalmente a regente Isabel assina a Lei Áurea, que determinava a partir desta data ficam libertos todos os escravos do Brasil. A partir de então, princesa passou a ser chamada de Redentora. Exílio. Ao voltar ao Brasil em agosto de 1888, Dom Pedro encontra o país envolto com as aspirações republicanas, principalmente as camadas militares. Os fazendeiros escravocratas também haviam abandonado o imperador após a abolição. No dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República do Brasil e a família imperial foi expulsa do país, tendo que seguir para o exílio. No dia 17 de novembro, a família imperial partiu para o exílio na Europa. Dom Pedro e a esposa foram para Portugal e Dona Isabel seguiu com a família para a França, onde logo depois, em 1891, morreria Dom Pedro. Dona Isabel e a família se instalaram no castelo da família de Condé, na Normandia, no norte da França, que foi decorado com móveis e objetos brasileiros. Morte. Princesa Isabel faleceu na Normandia, França, no dia 14 de novembro de 1921. Apenas em 1920 seria revogada a expulsão da família imperial e só em 6 de julho de 1953 seus restos mortais foram transladados para o Rio de Janeiro e colocados no mausoléu da Catedral de Petrópolis, onde estava sepultado o Conde D, que faleceu durante uma visita ao Rio de Janeiro no dia 28 de agosto de 1922. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar uma forcinha, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e compartilhe para que a gente possa estar trazendo conteúdos melhores para vocês. Obrigado!